Olá pessoal, hoje a nossa segunda aula e nessa primeira parte da nossa segunda aula desse primeiro semestre de 2021, o nosso assunto, o nosso conteúdo, a nossa disciplina é sobre a história e teologia do movimento pentecostal. Hoje, dia 25 de fevereiro, nessa última encontro nosso desse mês, falaremos então sobre a pneumatologia ou a manifestação pneumatológica na igreja primitiva. Na semana passada falamos de um panorama sobre a caminhada do pentecostalismo, mostrando algumas obras para vocês. Esse livro do Winston Sina, que ele é muito importante, ele é muito completo, é um livro robusto e vai falar sobre as raízes e tantos outros assuntos muito importantes do pentecostalismo. Também tem o livro de Aldergeist a Azusa, né, do John Wesley. John Wesley vai ser baseado com o Espírito Santo na rua Aldergeist, depois da sua viagem não tão proveitosa aos Estados Unidos, né, ou melhor, a Nova Inglaterra, hoje Estados Unidos, e no caminho de retorno, o navio onde ele está enfrenta uma grande tempestade, enquanto todos estavam angustiados, chorando, orando, havia um grupo de movimento cantando, louvando, e sem nenhuma preocupação. Aquilo chamou a atenção dele, e lá na Inglaterra ele vai encontrar com o pastor desse movimento, que depois vamos falar sobre o movimento lá na frente, e ele então é convidado para ir no culto da rua de Aldergeist, onde ele recebe o batismo do Espírito Santo e torna-se um grande pregador, um fenômeno na mensagem, né? Lógico, a sua criação toda foi uma criação de temor a Deus. A sua mãe, uma grande mulher de Deus, e criou seus filhos no temor do Senhor. Diz a história que ela tinha muitos filhos e não tinha tempo para dobrar o joelho e orar. Então ela combinou com eles que quando ela tivesse com um lenço amarrado na cabeça, era para eles não chamarem a atenção dela, porque ela estava orando. Então ela estava lavando a roupa, ou lavando a louça, ou arrumando a casa, mas se estava com um lenço na cabeça, ela estava orando, estava trabalhando, lavando louça, lavando roupa e orando, porque o lenço traduzia, denunciava naquele momento, avisava ele, os filhos, que ela estava orando. Tem esse outro livro também, Vozes do Pentecoste, relatos na vida de grandes homens da história humana, onde eles comprovam, eles testemunham a manifestação do Espírito Santo. É interessante que nesse livro aqui, de Winston Sina, da Editora Vida, uma pessoa nada mais, nada menos que o Billy Graham, que é um pastor batista, dando testemunho da manifestação do Espírito Santo. Também do William Durham, lógico, não podia faltar o Durham nesse livro. E também o Papa João Paulo II, né? O João Paulo II é interessante que ele diz que ele testemunha esse livro aqui. O Winston Sina vai relatar o testemunho de João Paulo II, que ele tinha dificuldade nas ciências exatas quando ele estava no ensino fundamental, segundo grau, como queira, e aí ele dividiu essa angústia com seu pai, e seu pai então pediu para que ele orasse ou rezasse ao Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, e segundo ele, passou a fazer esta oração pedindo ao Espírito Santo para que ajudasse ele na ciência exata, para que ele desenvolvesse o raciocínio e não tivesse dificuldade mais. E assim aconteceu o testemunho de João Paulo II, Papa João Paulo II, também falecido em 2005. Também tem o livro do O Montanismo e os Profetas Catafrigas, que vai fazer, o escritor desse livro é um bom batista, e prefaciado pelo pastor Ezequiel Soares da Silva, nosso companheiro, nosso irmão, digno professor, grande pastor da Assembleia de Jundiaí, São Paulo. Ele prefacia esse livro, O Montanismo e os Profetas
Catafligas, né? É uma análise histórica contra-hegemônica do movimento montanista, né? Nós conhecemos como montanista um movimento herético, mas quando você começa devagar da história, você descobre que a manifestação pneumatológica no movimento montanhista não tinha nada a ver com a situação ou com a desobediência de Montano, né? Também tem esse livro aqui do O Espírito Santo Bíblico, né? De Anthony Chesterton, onde ele vai falar sobre toda a trajetória do Espírito Santo desde o Antigo Testamento até os nossos dias. É um livro, esse livro tem em inglês, né? Ainda não tem a tradução dele em português, né? Mas ele vem mostrando a renovação do movimento pentecostal até os nossos dias, né? Tem os livros aqui, esse já tem em português, mas quando eu comprei só tinha em espanhol, né? Do Donald Dayton, ou Dayton, como queira, Raízes Teológicas do Pentecostalismo, né? Esse livro aqui, ele já está traduzido, se eu for memória, pela editora Carisma, né? Esse outro livro aqui é muito interessante, Pentecostais ou Carismáticos, o chamado verdadeiro Pentecoste. Por que a diferença carismático? Eu vou falar para vocês que o movimento de santidade dos Estados Unidos, eles vão acabar como dividir, né, o movimento carismático e o movimento pentecostal, porque a palavra Pentecoste no início do século XX, ele tem uma postura de preconceito no termo pentecostalismo. Os movimentos de santidade, que eram aqueles grupos nas igrejas históricas, que procuraram ter uma vida de oração, uma vida de leitura da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus, eles passaram os momentos de oração, lendo a Bíblia, estudando a Palavra de Deus, e aí surgiu o movimento do Seymour na Rua Azusa. E o movimento da Rua Azusa, ele é interessante porque a liturgia é uma liturgia bastante diferente, né? Na realidade não tinha liturgia, a liturgia era não ter liturgia. E aí você pergunta, por que, pastor, por que, professor? Porque na realidade a fé da Rua Azusa, né? A missão de fé apostólica da Rua Azusa seguia uma liturgia assim desprovida, uma liturgia arejada. Então a pessoa chegava na igreja, dobrava o joelho e começava a orar. Chegava outro, aí a pessoa via que chegou, parava de orar, o outro continuava, até chegar o dirigente da igreja, o pastor, o obreiro mais, que aí assumia em oração de joelho e começava o culto. Se não chegasse ninguém, a igreja passava o culto todo em oração, que era também tinha as mulheres que falavam na igreja, tinha os homens, não tinha uma hierarquia, uma liturgia hierárquica na igreja da Rua Azusa. Então, por conta, e o crescimento foi assim, assustador, começou a crescer, e alguns cultos duravam 3 dias, 24 horas, 20 horas, 12 horas de culto, né? A história diz que o William Seymour se recolhia no aposento dos fundos para descansar, e o culto continuava, os irmãos são batizados com o Espírito Santo, e toda sorte de pessoa, anglicano, presbiteriano, batista, metodista, branco, pretos, não importava, todos iam para lá para assistir, para ver, para participar do evento, do culto da Rua Azusa, e muitos foram batizados com o Espírito Santo. Alguns emocionados procuravam o William Seymour, o pastor da igreja, e ele, de maneira simples e desprovido de qualquer preconceito ou de império, de desejo imperial, de construir um império, mas de crescimento do reino de Deus, ele perguntava à pessoa, você crê? E a pessoa dizia, eu creio, irmão William Seymour, ele creia para você também. Não importava a tradição, se era anglicano, se era metodista, se era batista, presbiteriano, não importava. Ele perguntava, você crê? E a pessoa, eu creio. Então é para você também a promessa. A promessa é para todos que creem. Para todos que creem. O batismo com o Espírito Santo é para quem crê. Quem não crê não adianta, não crê, não vai ter o batismo com o Espírito Santo. Mas para quem crê, ele é para você também. Era o que o William Seymour dizia. Deus abençoe, até a próxima aula.